13. Estamos na aula 13. Essa é a última aula, né, de vídeo, e aí a próxima aula será presencial. Só lembrando você que sempre a aula 7 e a aula 14 vão ser as presenciais, sempre na segunda e na quarta, quinta do mês, ok? Então, daí você, né, se você está acompanhando aqui com a gente, então, nessa próxima quinta, então nós vamos ter essa última aula presencial. Mas vamos lá, estamos falando sobre hábitos fundamentais da santidade, e hoje primeiro eu quero te lembrar que os hábitos ajudam a formar o seu caráter. Reflita nesse pensamento sobre plantio. Plante um pensamento e você colherá uma ação. Plante uma ação, colherá um hábito. Plante um hábito, colherá um caráter. Plante um caráter, colherá um destino. Depois você reflita sobre isso. E junto com essa reflexão, vamos refletir também num verso aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, ele começa assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Estava lendo esse verso e essa palavra aperfeiçoando pegou muito o meu coração e minha mente. E eu comecei a olhar para essa palavra e tentar entender como assim aperfeiçoando a santidade. E mais uma vez reflete o processo, né, progressivo da santidade, de nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então é mais uma forma, mais uma vez, né, está dizendo, a santidade é um processo de uma caminhada toda com Jesus. Então, se tem algo que você precisa entender da santidade, não é só mas é um processo contínuo de crescimento na sua santidade. E uma das coisas, né, ou um hábito que é fundamental para a sua vida e que você precisa adquirir nesse andar de santidade, chama-se hábito do devocional, ou hábito devocional. E aí talvez você pergunta, por que chama devocional? Porque vem da palavra devoção, que é separar-se para um fim especial. Então, quando você tem o seu devocional, quando você tem o seu tempo, sei lá, como é que você chama, né? Tempo com Deus, o seu tempo todo dia na palavra, em oração, o foco dessa devoção, esse tempo que você vai estar vivendo, precisa sim criar um relacionamento íntimo com Deus. Então não faça algo que assim, simplesmente você vai lá, não, eu tenho que ler 3 capítulos hoje e eu tenho que orar pela tia Naná, pelo não sei o que, então você vai lá e cumpre tabela. Não, tempo devocional não é um cumprimento de tabela. Então, você precisa tomar certas atitudes práticas. Como assim? Primeiro, você tem que dedicar, ou melhor, você tem que escolher dedicar um tempo diário e como prioridade. Se você não escolher dedicar tempo diário a Deus e como prioridade, então tudo que eu vou falar nessa aula 13 aqui não vai servir para muita coisa para você. Então eu quero te dar umas dicas, eu quero começar de uma forma bem prática mesmo. Quais são? Primeiro, separe um lugar para onde você possa ir e ali ser seu lugar para estar com Deus, na casa. Escolha um lugar onde você possa se sentir, né? Se você usa caderno, caneta, então vai num lugar que dá para você apoiar o caderno, escrever e tal. Mas escolha um lugar. Separe um horário, né, do dia para se encontrar. E tente ter uma certa coerência nisso também. Por quê? Porque não tem como fugir, Deus nos criou como criaturas do hábito, e o hábito, né, isso ajuda a gente a preparar a gente sempre para aquele momento. Então, se você vai no mesmo lugar, se você tem o mesmo horário, tudo isso ajuda. Mas, eu acho que o grande dica você precisa organizar
esse tempo devocional seu. Você precisa trazer uma ordem para isso. Você tem que ter, alguns chamam de roteiro, né, lendo diferentes pessoas que praticam as disciplinas espirituais desse século, de séculos passados, todos eles concordam, né, que precisa ter um certo propósito, né, um certo que pode ser visto num roteiro. Um exemplo, eu vou te dar um roteiro de um tempo devocional, um exemplo. Então você começa com uma leitura e meditação na palavra, você tem um momento de louvor, aí você tem um momento para anotar, o que eu vou chamar de diário, depois você tem um tempo de oração, você tem um tempo de solitude. O que é solitude? É um tempo para você ficar quieto e ouvir o Espírito Santo, e depois um tempo para resoluções, alguma decisão que o Espírito Santo impressionou sobre a sua vida. Então vamos lá, vamos seguir esse roteiro. Então, para destrinchar esse roteiro que eu citei, primeiro, a leitura e a meditação na palavra. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, a parte B, Paulo diz que a transformação vem pela renovação das nossas mentes. Essa transformação começa primeiro na minha mente e não no meu comportamento. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, mas eu preciso também meditar na Bíblia. Porque eu sei que tem gente que estabelece assim, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, eu vou ler a Bíblia toda em um ano, então ela pega um roteiro e segue. Então, aí o objetivo maior dela acaba não sendo, de repente, nem a leitura, é para poder ticar lá que ela conseguiu ser fiel 365 dias do ano e leu a Bíblia inteira. Mas se ela não parar para meditar em pequenos trechos, talvez dessa leitura maior, mas onde ela vai debruçar em cima de algo, tomar tempo com aquilo, né, para realmente... porque a meditação ela traz a ideia de interiorizar as verdades espirituais que você leu, compreendeu com o seu cérebro, mas de repente não chegou no coração, não chegou nos sentimentos, não chegou aonde precisa chegar para criar vontade e criar ações definitivas. Então, não adianta só ler, você tem que ler e meditar, tá? Louvor, por que louvar, né? E aqui a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero falar duas coisas. Pode ser através de louvores conhecidos, né? Por exemplo, você pode pôr um CD lá e ficar ouvindo um louvor, mas podem ser também o que muitos chamam de louvor espontâneo, né? Não é uma música conhecida, é música que a gente canta na igreja, mas aí você começa só a adorar a Deus e vai e fica à vontade, estabelece um tempo para isso, estabelece um tempo para declarar, né? Porque o mais importante aqui no louvor não é se você canta, não é se você toca, o mais importante louvor aqui é um reconhecimento de quem Jesus é para você e você declarar glória e honras a Ele, tá? Essa é a ideia do louvor. Você proferir, seja pelo canto, seja pelo que for, né? Mas você está declarando um reconhecimento de Jesus e trazendo toda a glória e honra para Ele. O terceiro que eu propus é fazer um diário. Isso para muitos é uma novidade. Mas o que é o diário? Primeiro é você não confiar em sua memória. Segundo, você começar a estabelecer um diário, né? um relato do seu progresso espiritual. Então você vai pegar um caderno universitário, você vai abrir, começar na segunda página, onde você vai ter sempre a sua esquerda e a sua direita, né, aberto assim, você vai ter duas páginas em branco. Na página esquerda, lá em cima, você vai escrever na primeira linha ontem, e aí você coloca a data de ontem. E aí o que você vai fazer nesse espaço em branco? Lá embaixo você reserva umas 6 linhas ou 8, para você, né, depois eu explico o que você tem que fazer ali. Então você põe uma linha ali e você vai relembrando como foi seu dia de ontem e principalmente focando em coisas, né, onde de repente você foi muito espiritual ou pouco espiritual, ou você pisou na bola, ou você pode ter pecado.
Porque, isso baixa a sua bola, baixa a sua rotação. Nós vivemos num mundo muito, muito tumultuado e isso ajuda a fazer isso. Mas ajuda também a você fazer uma reflexão do seu dia. Ajuda você a entender certas coisas que você fez de bom, mas também certas coisas que de repente você vai lembrar que você deu uma resposta áspera a alguém, então você vai ter que fazer um acerto hoje com isso, com essa pessoa e assim por diante. Então, tendo feito isso, o que você vai fazer? Nessa última parte ali, nas últimas linhas, então você vai escrever ali qual foi o ponto principal da sua leitura e meditação de hoje. Então, se Deus falou muito, falou pouco, mas você tem aquelas linhas para resumir tudo aquilo. Então, ali, na verdade, é mais um esboço, algo para aguçar a sua memória, para não cair no esquecimento. Ok? Então, esse diário, nessa página direita, vai funcionar assim. Já na página esquerda, que aí já entra no ponto 4, oração, você vai pôr lá em cima meus pedidos de oração, né, com a data de hoje. E lá embaixo também você reserva lá umas 6 linhas, 8, 6, aí você vê quanto você quer e faz a linha também. E aí você tem toda aquela página em branco para você começar a escrever pedidos, ou põe uma linha no meio para fazer 2 colunas, não sei quantos pedidos você vai ter. E eu descobri, sempre que eu faço isso, já cheguei uma vez a escrever uma palavra em letras garrafais, porque era aquilo que estava me consumindo e precisava ser orado aquele dia, e o tempo de oração ia ser em cima disso. Mas outra coisa também eu descobri, que à medida que eu ia escrevendo, na verdade eu já estava orando, né? E depois, quando voltava para ler os pedidos do dia, daquilo que vinha no coração, que o Espírito Santo fosse colocando, eu percebi que muitos dos pedidos tinham sido já respondidos, né? Então, a ideia do diário é você também manter um registro, é uma coisa particular sua. Então, cônjuges, não, isso não é um caderno para você, cônjuge, ler o do seu cônjuge, né? Isso é uma coisa muito pessoal, a não ser que dê isso para, né, o cônjuge te ofereça para você ler. É um tempo, é um lugar entre você e Deus, né? Então, o que isso ajuda? Isso ajuda você, especialmente quem é mais indisciplinado, isso ajuda a trazer um pouco de disciplina no seu devocional, né? Porque você tem algumas coisas específicas que você está fazendo. Aí eu citei que a quinta processo, né, a ser feito chama-se solitude. Solitude envolve o quê? Entre outras coisas, na verdade é um tempo onde você fica quieto, você não fala. É um tempo de silêncio, onde realmente você se concentra em ouvir a voz do Espírito Santo. Então, por você ficar em silêncio, você não está falando, você tá, né, a tua boca não está agindo, é mais os seus ouvidos espirituais. Então, a chance de você ouvir algumas coisas de Deus. E por que a solitude agora, nessa altura do campeonato? Porque você já leu a Bíblia, você já meditou, você já escreveu sobre ontem, você já colocou o que mais te chamou a atenção na leitura e na meditação, você já colocou os pedidos de oração, você já orou, mas ainda está um tempo, você precisa de um tempo para parar e deixar Deus falar com você, tá? E aí, quando esse tempo tá, né, você divide seu tempo. Eu tenho meia hora, eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas. Lógico, você vai fazer mais ou menos, mas você então estabelece um último tempo para resoluções. Por quê? Porque esse tempo de solitude vai produzir resoluções. Como eu falei, de repente lá no ontem, você lembrou que você deu uma resposta curta para alguém e falou, poxa, eu tenho certeza que o fulano está magoado comigo e eu preciso ir lá pedir perdão. Então põe lá nas resoluções, pedir perdão para o fulano, né? Porque você lembrou o que aconteceu lá, você viu, né? Então, isso aqui é apenas um modelo de inúmeros modelos ou tipos de coisas que podem ser praticadas no devocional. Mas por que eu estou aproveitando essa aula? Só para te mostrar que tem muita gente que já veio antes da gente,
que já pôs isso em prática, sabe que funciona e sabe que ajuda. Mas a ideia toda aqui é trazer um pouco de organização e disciplina à sua vida devocional, porque isso é de grande ajuda para a sua caminhada de santidade, ok? Qualquer dúvida, nós temos, né, o número, o WhatsApp da igreja, você pode, né, colocar ali ou no canal, né, da Escola de Discípulos, você pode perguntar e a gente vai estar tentando sanar todas as suas dúvidas a respeito do que for surgindo. Deus abençoe e a próxima aula, a última, será presencial. Deus abençoe.